Pastor Paulo Júnior grava vídeo confessando o seu pecado. O pastor Paulo Júnior, aquele mesmo pastor reformado, calvinista e que há algum tempo atrás gravou alguns vídeos sobre a congregação cristã no Brasil. Inclusive, em um desses vídeos que ele gravou, ele estava ali decretando que a congregação ela iria cair. Pois bem, esta semana, este mesmo pastor gravou um vídeo mencionando que ele foi quem caiu. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Irmão Jason aqui na sua tela. Passei alguns dias sem gravar devido à correria, devido ao meu trabalho, mas estamos de volta. Não abandonei vocês não, tá, meus irmãos? Sempre que eu puder, estarei aqui gravando meus vídeos, fazendo também as lives e ainda os vídeos curtos, os shorts, onde eu mostro ali um pouco da obra do nosso Deus. Então sejam bem-vindos aqui, já vão metendo o dedo e se inscrevendo, ativa o sininho das notificações e já dá o like no vídeo. Então vamos para a nossa análise no primeiro vídeo do pastor Paulo Júnior. Então eu irei colocar aqui primeiro o vídeo onde ele está criticando, fazendo duras críticas, inclusive a CCB. E depois eu vou colocar o vídeo recente dele, onde ele confessa estar em pecado. Muito bem, vamos lá. Paz e graça do Senhor, irmãos. Eu estou aqui para falar mais uma vez sobre a congregação cristã no Brasil. E você pode perguntar qual é o motivo de o Senhor mais uma vez abordar algo sobre essa denominação. O motivo é porque eu tenho sido muito procurado e muito requisitado por membros e ex-membros dessa igreja, através de e-mails, telefonemas e, acredito você ou não, em todas as partes do Brasil onde eu vou pregar em alguma conferência, em alguma igreja, eu sempre me deparo no final do culto com um membro da congregação cristã me fazendo as mais diversas perguntas. E uma coisa todos eles têm em comum: eles estão famintos pela verdade e famintos pelo conhecimento das Escrituras. Então, pessoal, vemos aqui a primeira fala do pastor, onde ele já começa se engrandecendo. Note o que ele fala. Membros da congregação cristã no Brasil, ex-membros, estão me procurando em busca de conhecimento. Olha só, os irmãos da congregação cristã no Brasil procurando este pastor. Então nós percebemos aí uma certa soberba em suas palavras, tá? Mas vocês verão que isto que eu estou falando aqui irá se concretizar ali na frente no próximo vídeo que eu irei colocar. Mas por enquanto vamos continuar neste aqui. Outras fontes que também contêm a palavra de Deus e não só a Bíblia. Isso nós encontramos na congregação cristã. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, não é a única fonte de verdade e a única fonte de revelação da palavra de Deus. Você tem outros instrumentos, que são as profecias. A palavra dita ali pelo ancião ou pelo cooperador quando ele sobe no púlpito. Essa palavra dita, revelada, tem tanto valor ou mais valor do que as Sagradas Escrituras, do que a Bíblia. E quando eles sobem lá, dizem estar falando em nome de Deus e fazem profecias, trazem revelações. Então, essa denominação... Aqui nós vemos o que? Ele faz uma crítica sobre a palavra, Porque a palavra na congregação cristã no Brasil, todos nós sabemos que é revelada. Tem revelação? Tem profecia, sim. E nada disso é antibíblico, seu Paulo Júnior, pois tudo isto está dentro da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo falou lá em suas cartas: quando vos reunis
tem louvor, tem salmo, tem revelação, tem profecia. E em um outro ponto ele ainda diz, se não houver a profecia, a igreja se corrompe. Nós sabemos que o culto da congregação é diferente dessas outras denominações evangélicas e principalmente dessas igrejas reformadas, aonde o Paulo Júnior ele faz parte, pois as pregações nessas igrejas mais parecem uma palestra do que a palavra de Deus. Esta que é a realidade. Mas vamos ver mais alguma coisa ainda que o pastor ele coloca aí, para depois sim nós irmos para o próximo vídeo dele. Muito bem, vamos ver o que mais o pastor Paulo Júnior ele fala aqui a respeito da CCB. Vamos lá. Haja esperança para essa denominação. De outra forma, coação, chantagem, ameaças, reuniões internas, profecias, nada disso vai segurar as verdadeiras ovelhas de Cristo. Elas estão à procura de pastos saudáveis, verdadeiras palavras, exposições bíblicas e fiéis. Nós somos chamados para pregar a palavra, pregar o evangelho e não contar histórias nem palavras de autoajuda. Olha só, aqui o pastor ele coloca que na congregação cristã no Brasil, o povo está sedento, as ovelhas estão famintas, aonde o que nós percebemos é simplesmente o contrário, né? Pois na congregação cristã no Brasil temos a palavra revelada, falada direto aos nossos corações, tá? São cultos fervorosos, aonde você indo na comunhão pode ter certeza que Deus ele vai falar com a tua alma, diferente de igrejas como a igreja do Paulo Júnior, tá? Aonde que se você entrar em uma dessas igrejas reformadas aí, nem glória você poderá dar, porque é silêncio total para se ouvir ali aquela palestra que o pastor irá dar para as suas ovelhas. Então, pessoal, nós percebemos aqui um certo engrandecimento desse pastor, ele engrandece a denominação que ele frequenta e ele procura diminuir a congregação cristã no Brasil. Esse vídeo que eu coloquei aí, já tem alguns anos que ele gravou este vídeo. E agora eu vou colocar para vocês ouvirem o vídeo que ele gravou esta semana. Inclusive, este vídeo que nós acabamos de ouvir aqui ele falando, o título deste vídeo é A Queda da CCB. Então vamos ouvir agora o que foi que o pastor Paulo Júnior falou esta semana. Ele veio a público e se pronunciou. Vamos ouvir então. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Vamos ver. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente. Misericórdia. E a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. Misericórdia. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor.
Olha isso, gente. Nós vimos no vídeo anterior onde ele falou que queria dar conhecimento, queria passar conhecimento para os membros da congregação cristã no Brasil, né? As almas lá na CCB estão passando sede, estão passando fome, estão necessitadas de conhecimento da palavra de Deus, exposição bíblica. E ele falou lá no vídeo que estava disposto a passar esse conhecimento para os membros da congregação. E agora, nesse vídeo aqui, nós estamos vendo o quê? Ele vindo a público e falando que o que ele estava passando para os membros da igreja dele era espancamento. Espancando as ovelhas, espancando os membros. Ele fala até em violência aqui com relação à família, com relação ao seu próprio ministério. Portanto, gente, acautelai-vos e tenham bastante cuidado com esses renomados pastores, com esses teólogos que se dizem donos da verdade. Você que está aí em dúvida, você que está querendo sair da CCB, porque a congregação é muito simples, quero ir para uma igreja reformada, olha, pensa duas vezes, peça muito a direção de Deus, hein? Olha o que mais este homem aqui tem para falar. Lembrando, este homem estava diante do povo nessas condições que ele está falando aqui. Vamos ouvir. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Olha isso. Ele fala que o conselho da igreja dele o procurou, o aconselhou e ele tentou persuadir o ministério lá, tentou manipular. Olha só como que funciona a mente de uma pessoa que se ensoberbece, né? Uma pessoa que cresce, uma pessoa que incha, uma pessoa que se acha dono da razão, uma pessoa que se acha dono da verdade. Será que isto lembra alguma passagem bíblica? Será que não vem na nossa mente aqui aquela passagem de Nabucodonosor, né? Aquele rei que se engrandeceu e que queria parecer com Deus? O Senhor deu apenas uma viradinha na chave, a mente dele deu apenas uma viradinha e ele foi para o campo comer ervas com os bichos. Com os bichos. Então, gente, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos ver o que mais ele tem para falar aqui. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, sim, eles me convenceram do meu pecado. Depois meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e ao menos isso, reconheci o meu pecado. Sim. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança. Então, pelo que eu percebi aqui, ele foi retirado, né, do cargo de pastor, isso depois de muita luta do ministério lutando contra ele, tá? Porque ele não queria aceitar de maneira nenhuma. Ao menos agora, ele acaba reconhecendo o seu erro, vindo a público e pedindo perdão. Que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir, meu Deus, de forma
contrariar a palavra de Deus, ia causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Removido. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Parabéns para a igreja, né? Que tomou esta atitude de remover e retirar ele do ministério, né? Porque como que pode, né? Uma pessoa estar ali diante do povo, uma pessoa que se diz pastor, porque, gente, essa palavra pastor, ela quer dizer apacentar, né? É para acolher o rebanho, é para juntar, não é para espalhar, não é para espancar as ovelhas do Senhor. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito do homem espancador. Ele está falando ali, ele está se referindo na parte espiritual. É aquela pessoa que sobe lá em cima do púlpito e muitas das vezes, quando vai dar um ensinamento, quando vai dar uma exortação, se aproveita que está ali diante do povo e usa do aconselhamento ou muitas das vezes até da própria palavra, da própria pregação, no caso dele, da palestra, né? Se usa ali para espancar as ovelhas do rebanho. Às vezes é até algumas pessoas que têm ali, que têm um posicionamento contrário ao que você pensa, ao que você faz, a sua pregação, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. E aí, quando essa pessoa está no púlpito diante do povo, aproveita para direcionar a essas pessoas e espancar, e ferir, e machucar. Como ele próprio confessa aqui no vídeo. Não sou eu que estou dizendo, não é o irmão Jasson. Foi o próprio Paulo Júnior que falou aqui. Estava diante do povo, mas em pecado, porque estava espancando as ovelhas. Muito bem, vamos continuar aqui. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família. Eu quero ao menos aqui frisar ao menos a atitude nobre que ele teve. Pelo menos isso, né? De vir ao público e reconhecer o seu erro, reconhecer que errou. Agora fica uma pergunta no ar, fica ainda uma indagação, né? Porque quanto tempo que esse pastor ele esteve diante do povo, diante do rebanho, né? Ele fala que era um homem espancador, muitas das vezes até violento com os membros e com a própria família. Aí nós ficamos nos perguntando o tamanho do estrago que pode ter havido ali nas igrejas por onde este pastor, infelizmente, ele passou, né? Mas vamos continuar. Uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, Sim. Ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra. Condição nenhuma para ensinar. Nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família
e da restauração da minha alma. Isso. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico. E depois de... Olha só, gente, um ponto aqui que devemos frisar, né? Devido a todo esse processo que ele acabou passando, né? O que será que leva o homem a elevar o seu ego a tal ponto de se achar melhor do que o seu próximo, se achar melhor do que o seu ministério, se achar melhor muitas das vezes do que os outros pastores, né? Pastores que são mais velhos do que ele, tanto em idade como em ministério. Mas este pastor aqui se achava melhor do que todos, né? Ele passava por cima. É o que dá a entender na sua fala aqui, gente. Aí vem uma pergunta: será que toda essa soberba ela não se deu justamente devido a tantos estudos, tantas teologias que este homem ele fez? E aí o estudo, o conhecimento acabou subindo à sua mente, acabou descendo para o seu coração, acabou inchando, né? A chegar ao ponto de ele se achar o cara, né? Como dizia o Roberto Carlos, o cara, eu sou o cara. E depois de ele ter passado por tudo isso, tudo bem, ele fala que vai procurar uma reestruturação da sua alma, mas eu penso que ele deveria procurar se consagrar a Deus, se humilhar. Por quê? Aonde foi que o Paulo Júnior ele tropeçou? Ele tropeçou em uma palavra chamada humildade. Faltou humildade para o Paulo Júnior. Tanto conhecimento, tanto cursos, tanto estudo bíblico, tanta teologia, e não chegou a conhecer um dos ensinamentos mais básicos, talvez o principal, que o Senhor Jesus Cristo ele nos deixou, que foi a humildade, né? Pois ele, sendo Deus, desceu do céu, veio aqui para esta baixa terra, tá? E muitas das vezes, diante dos discípulos, ele se colocava não como mestre, e sim como servo, pois chegou a lavar os pés dos apóstolos. Isto sim é sinal de humildade. Então, eu acredito que seja isto que o pastor não compreendeu ainda. O seu entendimento ainda não abriu, né? Que ele tem que descer os degraus, tem que alcançar a humildade e não montar no cavalo da razão, dizendo: não, eu sou, eu faço, eu subo, eu desço, eu faço acontecer, porque era isto que este pastor estava fazendo, passando por cima de ministério, por cima de família, por cima de membro, por cima de ovelhas, né? Então ele fala agora que vai fazer mais teologias. Bom, se eu pudesse dar um conselho aqui para o Paulo Júnior, era: faça igual Davi fez, meu irmão. Quando Davi pecou, o que foi que Davi fez? Se humilhou, desceu ao pó, desceu às cinzas. Senhor, me perdoa. E por que foi que Deus ele perdoou Davi? Por causa justamente desta palavra humildade, né? Mesmo ele sendo o rei de Israel, mas teve humildade, se humilhou e só levantou das cinzas quando teve a certeza que Deus o havia perdoado. Então eu percebo que o que está faltando aqui para o Paulo Júnior é simplesmente ele compreender
o sentido, o significado desta palavra. Agora, aqui entre nós, hein, gente? Olha a feição dele, ele parece estar bem abatido, parece estar bem abalado. Mas vamos continuar que ele ainda fala alguma coisa aqui para encerrar o vídeo. Bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Ele pretende voltar, né? Não deixe de orar pela minha vida. Com certeza estaremos não deixe de orar orando. pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai... Peço o amor de vocês, peço o carinho, peço a compreensão de vocês. E aí nós ficamos pensando e meditando. Quantas vezes alguns irmãos da igreja, alguns membros ali, algumas pessoas da família dele, do ministério, chegaram para ele clamando, suplicando por este mesmo amor, por este mesmo carinho e por esta mesma compreensão e não obtiveram do pastor Paulo Júnior. Meus irmãos, é a chamada lei do retorno. Tudo o que fazemos aqui nesta terra, nós iremos colher aqui mesmo. Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Mas se plantarmos o mal, infelizmente, vamos colher o mal. É o que está acontecendo aqui, infelizmente, com este pastor. Mas vamos ver, vamos para a conclusão final. Trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Olha aí, né? Concluindo, vamos para a conclusão do vídeo, né? Uma pessoa que se engrandecia, que passava por cima de A, por cima de B. Gente, para ele chegar nesse ponto que ele chegou aí, não tenham dúvida, foi muita luta do ministério ali, ó, batendo, ensinando, tentando convencer ele de que ele estava errado. Bom, felizmente chegou neste ponto aonde ele reconheceu o seu erro, ou melhor, seus erros, reconheceu o seu pecado, veio a público, confessou o mesmo. Bom, nós temos que ressaltar que nessa parte a atitude dele foi nobre, de vir diante do público e pedir perdão, pedir oração para o povo, pedir oração para a Irmandade. O que podemos dizer é que a igreja possa o perdoar, né? Os irmãos que foram maltratados por ele, as ovelhas que foram feridas, temos que perdoar, porque foi isto que Jesus nos ensinou. Se o nosso irmão vir até nós pedindo perdão, devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora, no entanto, temos que frisar que a pessoa que é perdoada, ela tem que procurar mudar, tá? Porque não adianta eu cometer um erro, eu cometer um pecado contra o meu irmão, ir lá pedir perdão para ele e amanhã eu estar praticando as mesmas coisas contra o meu irmão. Tá bom, gente? O perdão nós damos para a pessoa, só que o estrago já foi feito. O estrago está ali. Então a pessoa que causou aquele estrago, ela deve, no mínimo, procurar minimizar tudo aquilo que ela acabou causando.
E como pode minimizar tudo isso, Jason? Mostrando que você realmente mudou, tá? Não praticando os mesmos erros, não fazendo as mesmas coisas que você fazia, não espancando, não espalhando, juntando, levando curativo e tratando das ovelhas feridas. Que Deus possa ajudar o Paulo Júnior e que ele possa realmente se recompor, né, se reestruturar de tudo isso que ele acabou passando e dizer que estaremos em oração, sim, pelo pastor, tá? Pois o perdão foi isso que o Senhor, ele nos ensinou. Que Deus abençoe todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Eu estava com bastante saudades, tá? Mas fiquem sabendo que, mesmo longe materialmente, nós estamos pertinho espiritualmente. Então fiquem todos com um abraço do irmão Jason. Até o próximo vídeo.